Olá, meus amigos, estamos aqui em mais uma gravação do nosso podcast, né? Nosso canal democrático, comigo, Anderson Rodrigues. E hoje estamos recebendo aqui uma pessoa especial, uma companheira de luta, uma militante da saúde aí que anos tem uma bagagem enorme para contribuir com o nosso canal. A nossa amiga Gláucia Batista, não é isso, Gláucia? Seja bem-vinda ao nosso canal. Eu que agradeço pela oportunidade. Estamos aqui com ela, ela vai falar um pouco sobre o nosso tema, é um tema super sério hoje, né? Que isso não é que os outros não sejam, né? Mas a gente está falando aí do momento da nossa história, da nossa vida, né? Que muita coisa pode mudar, né, no curto espaço de tempo, né? E do que eu estou falando? A gente está falando aí das intervenções compulsórias que vem acontecendo aí, leis que estão vindo, que estão sendo aprovadas, né, em algumas regiões, né, falando sobre criminalização do usuário, né, são coisas que realmente exigem um debate para nós que somos da saúde, nós sabemos muito bem o que isso representa, né, e representa algo que a gente não quer, né, que é tratar a doença como se fosse um crime, e não é isso que a gente espera que o SUS faça, né, que os nossos políticos façam. Então, por isso que a gente está abrindo esse debate aqui, para que essas coisas, para que esse tema realmente possa ser debatido, né, na sua amplitude, né, nos espaços de fato, né, nos espaços populares, em qualquer espaço tem que ser feito esse debate. Negócio que a gente tem visto aí, né, algumas leis, igual o Rodrigo Pacheco colocou, igual no Sul, parece que foi aprovado uma lei de internação compulsória, né? O que isso representa, né, para a sociedade? O que isso representa para a saúde pública, essa questão de uma internação compulsória de uma pessoa, né, um usuário, né, e aí fica aquela questão, né? Qual que é o limite para qual que como que vai ser baseado essa internação? No que, né? Qual que vai ser esse laudo? Quem vai dar esse laudo de fato, né? Então, na década de 70, 80, né, houve uma grande luta, né, da reforma sanitária brasileira, dos trabalhadores da saúde, né, Sim. e teve um encontro em Bauru, porque o que tinha antes? As pessoas eram internadas, quem tinha algum sofrimento mental, algum transtorno mental, eram internados em manicômios. E na década de 80, se não me engano, o Franco Basaglia esteve aqui em Minas Gerais, em Barbacena, e detectou que aqui em Barbacena tinha um holocausto, né? Então, um holocausto mineiro e brasileiro ficava aqui em Barbacena. Foram mais de 70 mil pessoas que morreram nesse período, né? Assim, as pessoas não então, essa forma de trabalhar de asilamento, ela não funciona, né? Cuidado tem que ser no sistema de saúde, em liberdade e tal. Mas o que eu quero dizer com isso? É porque nessa grande luta houve uma aprovação da lei, a Lei Paulo Delgado, que é a Lei 10.216 de 2001, que trata, né, da questão do cuidado aos pacientes com transtorno mental. E nessa lei está colocado, né, em regime de exceção, exceção da exceção à internação, né? Então, ela fala que, acompanhando o que está na nossa Constituição Federal, né, a dignidade humana, os direitos sociais da pessoa, então ela tem que ter acesso à saúde como direito humano e às demais políticas públicas, e só pode ser internada. Tem 3 tipos, né? A voluntária, que a pessoa vai e se interna, tem a involuntária, que é solicitada por terceiros, e tem a compulsória, que somente o Poder Judiciário que detecta, né? Algum risco, né, dessa pessoa se matar, ou alguma coisa acontecer, um crime, né? Ou quem cometeu o crime, essa pessoa é internada. E esses casos de internação, né, tem que ser avisado ao Ministério Público em 72 horas. Ou seja, né, quando há casos assim, de internação sem o conhecimento, fora da lei, isso é um crime, né? Então há uma grande luta com relação a isso. E aí começaram a utilizar essa lei, né, da reforma sanitária, reforma psiquiátrica, que é para proteger as pessoas, né, em sofrimento mental, e passaram a utilizar para as pessoas
em uso prejudicial de álcool e outras drogas, né? E aí traz essa questão aí da droga, o crack, por exemplo, né? As mídias mostram uma imagem horrível, né, desse processo aí, para criar consenso na sociedade, para que essas pessoas sejam privadas de liberdade e internadas. Então, há uma grande luta, né, de todos os movimentos sociais. Os movimentos negro, a luta antimanicomial tem denunciado isso como uma herança escravagista, né, racista, né, o racismo institucional inteirando aí na vida das pessoas. Então, há um grande movimento no sentido de certa forma, mudar essa situação. O que nós temos hoje? Nós temos tem o proibicionismo, né, que surgiu lá na década de 70, aliás, com a guerra às drogas, né, nos Estados Unidos, com Nixon na década de 70, e foi uma forma de criar um consenso de guerra às drogas para interferir economicamente, politicamente em vários estados, principalmente da América Latina. A gente viu, né, quantas intervenções tivemos aí. E isso foi importado aqui para o Brasil, né? Então a guerra às drogas, na verdade, não é uma guerra às drogas, né? Ela serve com um propósito de segregação das pessoas, principalmente da população da juventude negra, né, periférica, né, e da pobreza, pessoas pobres, porque se realmente focasse as drogas mesmo, né, que quem ganha mais, né, não está nas favelas, não está na periferia das cidades. Eu vi um discurso um debate com a fala do Fabiano Contarato, né, esses dias que ele colocou nas redes sociais dele, que assim, aquilo lá a gente tem que compartilhar o máximo, porque ele fala com propriedade, que ele é um delegado aposentado, né? Então, assim, ele é uma pessoa que conhece a questão criminal, né? Ele conviveu com aquilo ali, né? E ele fala, né, realmente que que eles querem fazer realmente, né, é colocar mais pretos, mais pobres, né, nas cadeias, mas matar essas pessoas realmente, né? Porque a única pessoa que vão ser condenados, né, pelo porte de drogas vão ser os negros da periferia, porque dentro de um condomínio, né, dentro de um condomínio de rico, né, eles nunca que vão colocar isso como eles criminalizar um banco da alta sociedade. Então a gente tem que começar também a entender que a nossa luta, né, não é que manter as drogas, né, não é isso. A nossa luta é que se mantenha realmente o tratamento dessas pessoas, né, que essas pessoas não têm que ser privadas de liberdade porque é um usuário. Não, hoje existe um consenso, né, nacional, mundial, né, pela própria Organização Mundial da Saúde, que a droga ela é um problema de saúde pública. Não tem como a gente não ver esse lado, né? Então, agora você comentou sobre algumas leis que vêm sendo usadas, né, uma lei que nós já tínhamos, né? Que poderia ser usado exceção da exceção, mas hoje nós estamos acompanhando aí, né? Que, se não me engano, no sul, não sei se é Santa Catarina, algum estado do sul, criou-se numa determinada cidade uma lei específica para isso, né? O Rodrigo Pacheco também apresentou um projeto, né, falando da criminalização das drogas, e é um discurso fácil de ganhar para aquela pessoa que não conhece um pouco a vivência, é, como é o usuário, é como ter um usuário em casa, ou como tratar um usuário. Então, nós da saúde conhecemos o usuário, vê que realmente é um problema de saúde pública, né? Isso nos preocupa um pouco, né, Glaucia? Bastante. Então, a gente tem essa lei 10.216, que é conhecida como Lei Paulo Delgado, que é conhecida também como lei antimanicomial, né, que trata dos serviços do sistema de saúde, né, e a pessoa ela deve ser tratada em liberdade, nos territórios onde ela trabalha e vive, e de forma interdisciplinar, intersetorial,
mas com acesso às demais políticas públicas, como trabalho, renda, né, e todas as demais políticas públicas que existem. E aí, a gente tem na nossa sociedade não é hegemônico isso, né, uma luta desde sempre, desde sempre, né, e é diária essa luta, né, existe o Fórum da Luta Antimanicomial aqui no estado e no país, Sim. né, e é uma luta diária para que mantenha essas pessoas em tratamento e liberdade e dentro do sistema de saúde. Então, a partir daí, existem várias propostas, né, de lei para alterar essa lei 10.216, alterar a nossa Constituição. A nossa Constituição, ela coloca, né, que todas as pessoas têm direito à dignidade humana, a gente está no Estado democrático de direito, então as pessoas só podem, né, ser tiradas da liberdade depois de transitada em julgado, e não pode ter nenhuma internação involuntária, a não ser em casos extremos, né, mas aí as mídias conservadoras, mídias tradicionais que a gente tem no nosso país, elas trabalham com essa questão de que a droga não considera como um problema complexo, né? Então, é um problema complexo e temos que ter respostas, não podemos ter respostas simples. O simples fato de, né, internar no manicômio ou na prisão, isso não vai resolver, né? Então, em 2023, o Conselho Nacional de Justiça, atrasado mais de 2 décadas, tem uma portaria, o número dela aqui, a portaria, a resolução 487, de 15 de fevereiro de 2023, que institui, né, a política antimanicomial do Poder Judiciário. Estabelece procedimentos e diretrizes para implementar a Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência e a Lei nº 10.216 de 2001, no âmbito do processo penal e da execução das medidas de segurança. O que é isso? É que desde 2001 nós temos essa lei e essas pessoas não poderiam estar presas e nem nos manicômios, né? Assim, então a gente ainda tem um hospital judiciário aqui em Barbacena, né? E o Conselho Nacional de Justiça só em 2023 que resolve, né, fazer essa resolução e entra com né, e cria um comitê que eu faço parte dele, representando o Conselho Regional de Serviço Social, para que essas pessoas tenham o direito que já está garantido na Constituição, né? Não só na Constituição, mas todo esse aparato jurídico que temos, né, em defesa das pessoas que são pacientes do sistema de saúde. Né, o tratamento em liberdade, o cuidado dentro do centro de saúde, com projeto terapêutico singular, com acesso às demais políticas públicas, né, acesso à moradia, lazer, né, mas a gente ainda convive, né, com essa parcela, né, com políticos, com uma parcela da população, que muitas vezes é levado pela mídia, né, Sim. acreditar que toda pessoa que usa droga, ela não serve, ela tem que ser retirada, né, Sociedade. da convivência. Isso. O que a gente tem é várias utilizações, né, das drogas. E a que a mais que prejudica, que mata mais, é o álcool, né? Exatamente. E por ela ser legal, ele não é combatido muito. É até incentivado, né, o uso, né? O tabagismo é outro, né, que a partir desse trabalho de comprovação na ciência de que prejudica, né? Então houve toda essa política, né, antitabagista que houve redução, mas o álcool ainda é o mais. Só para ter uma ideia de como que esse consenso é formado, a Fiocruz, através do pedido da Secretaria Nacional de Justiça, uma pesquisa em 2015, e lá pergunta sobre... Foram entrevistados mais de 17 mil pessoas, entre 12 e 65 anos no Brasil. Então, é o terceiro levantamento nacional sobre o uso de drogas pela população brasileira.
ele é considerado o mais completo levantamento, né, sobre drogas já realizado em território brasileiro. Então, essa pesquisa de 2015, ela é a primeira vez, né, que um inquérito, ela é a partir daquele que é feito do IBGE, né, nos domicílios, e por isso que ela tem uma abrangência, ela vai desde as periferias, das cidades pequenas, né, e até nas zonas de fronteira. E aí, quando perguntado sobre o uso abusivo e a dependência, né, de substâncias, eles colocam que o mais é o crack, né? E na verdade não é o álcool, né? Uau. Então as mídias elas conseguem montar, né, criar essa sensação, né, de perigo, e com isso há uma criação de um mercado, né? Um mercado que vende coisas, né, para que os cidadãos e cidadãs se mantenham em segurança, né, assim. E aí as propostas são as mais, assim, na minha opinião, assim, que violam os direitos humanos, né? São propostas higienistas, de retirar as pessoas das ruas, né? E sendo que ela é direcionada à população pobre, né? População em situação de rua, periférica e principalmente a juventude negra. Então ela é carregada de um racismo estrutural, né? Acho que a Barbacena foi ali algo que a gente não pode deixar repetir, né? Igual um entrevistado disse, lá, um hospital que tem um cemitério no fundo, né? Não, ele não tá, o interesse dele não é curar, né? Então, assim, são coisas que realmente a gente tem que pensar. Indica você que está nos assistindo, né? Que vai nos assistir, vai nos ouvir em algum momento, né? Assista esse documentário, né? O Holocausto Brasileiro, que vai te fazer entender por que a gente está fazendo essa discussão aqui, a importância que é isso, né? E você comentou, né, sobre uma fala que foi até do Mano Brown, né, que é um rapper conhecido aí pelas suas falas polêmicas, né, que estava se não me engano, Roda Viva, né, que é um programa que tem na Rede TV, que ontem perguntou para ele, que afirmaram que ele era a favor da liberação da maconha, né, ou da droga. Assim, falou, não sou não. Eu acho que tem que tratar todos com o mesmo peso. Por que não prende o dono que vende Brahma, que vende 51? Porque lá, a pessoa que bebe uma garrafa de cachaça e vai dirigir, qual que faz mal? Uma garrafa de 51 ou um cigarro de maconha, né? Lógico que a gente não está fazendo a defesa que é melhor usar maconha do que a cachaça. Só que a gente está falando que a mesma proporção de o risco é muito maior. A gente está cansado de ver o que vem acontecendo, né, com os jovens que bebem e dirigem. Então, assim, por que não se tem uma medida tão drástica, né, com essas pessoas que vendem? Porque a gente entende que é o capital, né, e onde ele fala, então, quando começar realmente a política ser séria para isso, né, que se trata o dono da 51, do dono da cerveja, como se trata eu até usei a expressão, um comerciante de droga também, eu acho que é a questão periférica. E outra coisa, né, deixa claro, que os grandes eles não pegam, né? Pegam os pequenos, né? Mas da onde que vem esse dinheiro para comprar essa droga, para fazer esse transporte? Então, assim, é uma série de fatores que a gente tem que entender que não é só pegar o usuário e prender que vai resolver o problema. É um discurso muito fácil e muito falho, esse discurso que tem que prender porque é bandido. Não é bandido, é uma situação. É uma condição que ele está naquele momento ali que ele precisa de ajuda. Ninguém. Olha o que tentaram fazer em São Paulo, na Cracolândia, né? O trabalho que o Haddad fez, né, quando ele estava lá, né, com o consultório de rua, quando ele começou, estava dando certo, né? Só que infelizmente o mandato dele não prosperou depois, né? Só que a gente vê que realmente tem pessoas que ficam na Cracolândia ali, para você que não sabe, né? Usando a droga e no outro dia ele toma o seu banho e vai trabalhar. Então, assim, são pessoas que realmente necessitam de uma ajuda, de um apoio, né? E a gente tem que ter um outro olhar para essas pessoas. Acho que é muito fácil a gente falar, vamos prender e acaba como você disse mesmo, né? Tentar fazer uma higiene ali, fazer uma limpeza étnica dessas pessoas que estão ali, para que fique bonitinho ali a área central de São Paulo ali, que acabe com aquelas pessoas que estão ali naquela situação de rua naquele momento, ou outra situação do usuário, né? Agora, Glaucio, para a saúde pública, qual que é o impacto disso, né? Pra gente que está assim
essa questão de realmente de voltar. Assim, eu penso que enquanto enfermeiro para nós, assim, acho que a gente não tem uma estrutura hoje, né? Ah, só mais uma coisa que você me fez repensar sobre a internação compulsória foi o caso do Champinha, né? Que está internado, né? Internou ele no presídio, a gente não está fazendo não tá tirando o mérito da internação no caso dele. Só que ele ficou internado antes de completar 18 anos, passou os 21 anos, ainda continua internado e não sabe o que faz com ele. Então, assim, a gente precisa pensar também nessa política também nossa de tratamento, né? Como melhorar, né? E como ampliar esse tratamento também para essas pessoas. E tem realmente pessoas que não têm condições de estar na rua, né? Que realmente tenham algum distúrbio, algum problema, mas como vamos tratar isso? Qual que é o mecanismo também? Ele vai ficar preso o resto da vida? Né? Uma vez que, para o direito, né, é a maior violação que tem no Brasil hoje é o caso Champinha, né? Ele beira a desumanidade, né? É um tratamento diferente para uma pessoa. E aqui a gente está falando, não está defendendo o criminoso, nós estamos defendendo falando dos direitos que é possível, né? Hoje nós não temos hospitais compatíveis para isso, né? Que possa, vamos supor que realmente isso vira moda, né? Coisa que a gente não quer, que seria uma moda muito ruim, né? Começar os estados, a gente tá falando que a gente tem um governador aqui em Minas Gerais que realmente ele não tem um pensamento, né? Como que eu vou dizer assim, para a saúde pública. Ele tem um pensamento realmente de resolver as coisas como a direita gosta, né? Vamos supor que uma lei dessa venha passar aqui em Minas Gerais, né? A gente não tem uma estrutura para comportar essas pessoas, né? Como que seria o caos dentro dos hospitais, né? Então, a ideia não é internar, né? As pessoas têm direito ao tratamento em liberdade, né? Só para exemplificar mais um caso aqui, tem o caso Ximenes Lopes, do Brasil, que foi decidido em 2006. Foi a primeira condenação do Brasil por violações de direitos humanos pela Corte Interamericana de Direitos, né? Então, porque o Brasil é signatário, né, da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, que foi incorporada pelo Decreto 678 de 1992. Então, essa pessoa, ela tinha 30 anos, vivia com a mãe em Sobral, em 1999, paciente do Sistema Único de Saúde, foi admitido em pleno estado físico numa clínica particular em Guararapes, uma região lá de Sobral, né? E teve 2 crises durante 2 dias e sofreu contenção física, né? 2 dias depois, sua mãe vai visitá-lo e encontra ele cheio de excrementos, agonizante, com dificuldade de respirar, com hematomas e com as mãos amarradas para trás, pedindo socorro, né? Ele morreu 2 horas depois. Aí ela procurou ajuda, né? Denunciou. O diretor fez uma medicação nele e 2 horas depois ele veio a falecer. Né, os familiares foram à justiça aqui no Brasil sem nenhum retorno, né, e tiveram que ir na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, essa resolução do Conselho Nacional de Justiça é isso, né, visa deter esses casos de violação de direitos que o nosso Estado Democrático de Direito não permite, né, e a Lei 10.216, que trata aí da questão da saúde mental, né, o cuidado é o principal que tem que ser feito com um projeto terapêutico singular na atenção primária de saúde, o centro de saúde, tem o centro de convivência, tem os equipamentos, né? Serviços substitutivos, que são o centro de convivência, as equipes de acolhimento, tem o consultório na rua, tem as vagas nos hospitais gerais, né? E tem o consultório na rua, acompanhamento também, tem supervisão dos profissionais. Tem que ter, essa resolução coloca também que tem os profissionais da saúde, eles têm que passar por uma formação para mudar esse paradigma, né? Toda pessoa tem que ser presa ou tem que ser internada e para se tratar. Então, é uma forma de tratamento que já foi comprovado que ela é cara e é ineficiente. E ela viola os direitos humanos, né?
O que a gente tem que ter é construir, né, políticas públicas que, de fato, tenha acolham essas pessoas. Nós temos o CERSAM, que é o Centro de Referência à Saúde Mental, tem os CAPs, né? Os de álcool e outras drogas também, que atendem por regional aqui em Belo Horizonte, né, em Minas Gerais. E temos também o serviço residencial terapêutico, são casas, né, que a partir da desinstitucionalização das pessoas que estavam nos manicômios, de 6 a 10 pessoas vão para essas casas, são casas protegidas, e a partir daí elas passam a ter convivência, como todas as demais pessoas, nos territórios, indo ao centro de saúde, indo ao teatro. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, fez-se um convênio com todos os prestadores que tem concessão para táxis, para transporte, né? Para levar essas pessoas para as praças, os passeios, nos parques, né? Nos teatros e tal. Então, É uma qualidade de a vida, né? qualidade de vida, ela altera, né? O que a gente não pode é permitir que esse caso que você acabou de citar, que o caso, né, da Ximenes Lopes, eles voltem, né, a acontecer. A gente vê que esse paradigma proibicionista, ele não resolve, né? A gente não pode ter respostas simples para questões complexas, né? Tem um estudo do experimento do Bruce Alexander, na década de 70, que com ratos, chama denominado Parque dos Ratos, que eu achei interessante e que eu já tinha lido em outros momentos também, que quando uma pessoa tem uso prejudicial de álcool e outras drogas, se ela tem pessoas de referência que a acolhe, há uma chance maior dela estar como é que fala? Se distanciando, né, desse uso prejudicial. E aí esse Parque dos Ratos, ele mostra exatamente isso, que quando e aí também cita um exemplo, né, na guerra de Vietnã também, parece que 20% dos soldados, eles receberam drogas, né, para reduzir o estresse e o restante não. Então, comparando isso, quando as pessoas elas têm acesso a serviços, ao lazer, né, alimentação, a segurança alimentar e nutricional, a moradia, o trabalho, a cultura, né? Elas se sentem mais plenas e não precisam, né, dessa conexão prejudicial, né? Quando passa a ter amigos, né? Tem estudos também que mostram, né, nos locais onde a convivência comunitária, as pessoas participam mais, a menor incidência, né, de uso prejudicial de álcool e outras drogas e também de transtornos mentais, né? Que em toda a população tem um índice que possivelmente em algum dia na vida aquela pessoa vai ter alguma crise, né? E Sim. quando há um envolvimento, né, uma participação maior, né, das pessoas na sua comunidade, que ela se sente pertencida, que ela participa de fato, né, das decisões, isso muda, né, o comportamento e muda as atitudes dessas pessoas, né? Então tem que ser um trabalho coletivo nesse sentido, né, e aí, ao contrário do que a gente está vivendo hoje, né, que é uma fase do capitalismo, né, muito individualista, e que cada um fica dentro dos seus quartos, das suas casas que foram criadas, que estão acabando, né? Essa convivência, ela só nas redes sociais, distantes, muitas vezes, de tudo, né? Então, isso leva as pessoas ao isolamento, a uma conexão maior, né? Que não é só a droga, né? Não é só as redes sociais também, né? O próprio celular, o smartphone, os videogames, né? São drogas também que estão mostrando que são prejudiciais. Né? O próprio açúcar também é uma droga. A pessoa vai entrar no açúcar, vai ter uma diabetes. Então, a gente tem que ter uma visão bem mais ampliada do que a droga hoje, né, tá afetando a população. E a gente gasta muito com o tratamento, né, com o acompanhamento das pessoas no SUS, e
E a saída é essa, né? Discutir no coletivo, a gente respeitar o Estado Democrático de Direito, o tratamento em liberdade, intersetorial, interdisciplinar, E com para, participação popular. exatamente, em paralelo a isso, nós temos um problema, que são as clínicas de reabilitação, essas clínicas que a gente, né, lógico, a gente não pode generalizar, né, mas como nós somos contra essa questão de privar as pessoas né, da liberdade, né, ou seja, colocar numa clínica para fazer esse tratamento ali, né, muitas vezes contra a vontade da pessoa, mas aí pai, irmão, tio, ou seja, um parente leva e a clínica particular, e pensando em dinheiro, a clínica acaba que ela aceita esse paciente e muitas vezes não tem condições adequadas para isso, coloca para trabalhar, muitas vezes coloca na questão da oração. Lógico que cada um tem a sua crença, né? Mas também não é focar, né, a pessoa também dentro de um mundo ali que fica trabalhando forçado, rezando forçado, fazendo as coisas que nada que ele quer. Muitas vezes as pessoas ficam dopadas e drogadas dentro dos seus quartos fechados, muitas vezes amarrados, como foi dito aqui pelo esse caso que aconteceu na década de 90, né? Mas que acontece ainda hoje, nos dias de hoje. Sim. Então, assim, são casos que a gente não está distante de acontecer, né? Acontecem ainda. Então, quando a gente fala que o risco ele é grande para a sociedade, né? Tá, a gente está falando aqui de uma pessoa realmente que o usuário é, ele é um usuário de fato, mas e aquelas pessoas que pegam por maldade de repente, colocam um pai lá nesse local lá e termina lá e vai ficar louco, gente. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com essas ideias que estão vindo aí do passado, né? Que isso aí é coisa do passado. A gente tem que passar a estudar e acreditar na ciência, acreditar na medicação, acreditar no ser humano, né? E a gente comenta muito que eu praticamente comento muito que o ser humano que está na situação de rua ali, a gente tem que tratar ele como ser novamente, né? E muitas vezes a gente não consegue não consegue ter essa visão. Exemplo, chega, pede um copo d'água. Eu tô ouvindo um depoimento de um senhor comentando, né? Peça um copo d'água, a pessoa dá um copo de vidro que acha que eu vou passar uma doença para ele. Infelizmente, o nosso pensamento é esse. É triste uma realidade dessa, mas a gente pensa dessa forma e não poderia ser dessa forma. A gente tem que começar também a entender que, além daquela pessoa que está ali naquela situação, ele é um ser humano e ele tem sentimentos e percepções do que está acontecendo no momento. Estamos conversando hoje com a Glaucia, né? A Glaucia que é conselheira de saúde, estadual de saúde aí, né? Tá aí na luta da ciência social há muito tempo aí, tá compartilhando conosco aqui, né? Assim, eu sempre falo, né? Quem vem aqui no nosso canal tem uma bagagem, uma história, então, assim, fico muito feliz, né? Fiquei muito feliz com o aceite do meu convite com ela, né? Você que não nos segue aí, né? Não clique aí, segue aí que tem muita coisa importante aqui, tem muito debate importante. Vai lá, faz sua crítica também, ela é construtiva também. Nossa, nós falamos aqui bastante, né, já sobre internação compulsória, né, comentamos um pouco sobre a questão das drogas, né, você já me falou, já me respondeu, já que não existe evidências, né, de estudos científicos que provam que isso resolve, né? Pelo contrário, prova que não resolve, né? Então, assim, você acha que a política, eu sei que é complicado perguntar, a gente sabe muito bem, nos últimos 4 anos de governo do antigo presidente não teve política pública, né? Então, assim, teve um retrocesso muito grande, né? Então, eu vou te perguntar, né? Qual que é o investimento que você acha que a gente está precisando nesse momento para fortalecer essa luta a gente fala aqui, porque eu acho que pega um pouco de tudo, né? Pega na questão do saúde mental, da questão do álcool e droga, do uso de outras drogas ilícitas e também do uso do psicotrópico também, que é um outro problema que nós temos também, né? Você acha que o governo atual tem tem muito problema para resolver e vai precisar investir muito no que a gente tem? Estamos falando a nível federal, né? Vamos falar daqui a pouco a nível estadual, que o negócio é pior um pouquinho.
Então, assim, nos últimos anos, né, houve muitos retrocessos, né, houve um desinvestimento do sistema de saúde, todas as políticas públicas, né, a gente teve, na verdade, uma necropolítica, né, Sim. em desenvolvimento aqui no nosso país, e infelizmente, né, apesar de toda a legislação que a gente tem, né, que assegura a Constituição, que assegura o Estado Democrático de Direito, mas a gente tem uma herança, né, da formação do nosso país, que ela é escravocrata, higienista, né, é, machista, né, e por aí vai, né, como é que é? Sim. A porofóbica, eu não sei o nome direito, que tem medo da pobreza, né, assim, então, vai precisar de muitos investimentos, né? Esses investimentos já estão, né, na fase de arrumar a casa, e a gente já vê muitas políticas públicas sendo, recebendo recursos, um novo paradigma, mas a gente convive aí com embates, né, de ideias, que infelizmente essa questão da internação ela é hegemônica, né? A ideia do manicômio está na cabeça de cada um, né? Não tem uma luta diária, né? Então vários projetos de lei que estão a caminho aí. A gente está no dia a dia aí contra esses projetos de lei. Tem umas que vai de encontro a essa 10.216 para mudar completamente, né? A gente viu que as comunidades terapêuticas foram inseridas como equipamentos, né? Então, a gente tem que lembrar, e quem puder dar uma olhada, tem um relatório do Conselho Federal de Psicologia, que fez né, junto com o Conselho Regional de Serviço Social, fez fiscalizações nas comunidades terapêuticas, então tem esse relatório que comprova inúmeras violações de direitos humanos. Tem um relatório também que está disponível na internet, que é uma vistoria de todos os hospitais psiquiátricos, é uma amostragem muito boa, que demonstra também que, né, é um gasto de orçamento público que não tem eficiência nenhuma, muito pelo contrário, viola direitos humanos, maltrata as pessoas, né, e encarcera e mata as pessoas, né. Então, o que a gente precisa é que a rede de atenção psicossocial, que o sistema de saúde e as demais políticas públicas, elas tenham um orçamento maior, né, assistência social, principalmente, né, o SUS, a política de moradia, né, que tenham um aporte de recursos significativo para que essas pessoas se sintam incluídas e, de fato, o que está na nossa Constituição seja efetivado, né, que é a dignidade, né, para todas essas pessoas. Dignidade humana, né? Isso. Então, essa criminalização do uso de droga não leva a nada, né? E, aliás, aqui a gente teve, a partir de 2016, uma recomendação depois foi suspensa, né? De denúncia de todas as mulheres no pré-natal, né? Com crianças, mães em situação de rua. E aí foram retiradas mais de 400 crianças dessas mães. Foi uma luta, assim, era uma tristeza ouvir dessas mulheres, né? A dor que elas estavam sofrendo, né? Em 2018 é que reduziu, né, essa retirada, mas ainda continua, e a gente viu que não é só aqui, no país todo, e até fora daqui também, né, é uma visão higienista, né, de como que deve ser, né, a educação, a criação, fazendo uma criadura nas mulheres, indígena, né? Também, né, população indígena, foi retirado crianças, porque alguém chegou lá e viu que aquela forma de, né, a cultura indígena, né, é diferente da nossa, tem que olhar cada cultura do jeito que, né? Então é muito complicado, né? A gente precisa de um orçamento de profissionais né, com formação nessa área de direitos humanos, de atendimento, e que de fato a gente coloque em prática, né, a Lei 10.216 de 2001, super atrasada em todos os cantos, né? Assim,
A população em situação de rua ela tem que ser acolhida, né, e atendida, né, de forma digna. E assim como as pessoas, né, você não pode tratar todas as pessoas como se fossem iguais, né. Aí por isso que tem o projeto terapêutico singular, cada caso é um caso e que deve ser, né, a gente tem que colocar em prática agora essa que eu falei, né, a resolução 487 de 15 de fevereiro de 2023, que também está, quem quiser acessar, pode acessar, a desinstitucionalização, né, dos hospitais judiciários, Sim. que é estudar cada caso e ele aderir ao seu território de moradia, aos seus familiares, né? Que é isso que fez com o fechamento dos hospitais manicômios, que tem aquela verba de volta para casa, né? Que as pessoas recebem um valor para ficar, a família recebe para receber essa pessoa que sai do manicômio. E tem a serviço residencial terapêutico, que são casas protegidas, para que essas pessoas possam ter uma convivência, né, igual todos nós, né, que tenha direito assegurado a todas as políticas, e direito segurança alimentar nutricional, trabalho, a renda, né, e demais direitos humanos que a todos devem ser assegurados. Mas é uma disputa de hegemonia aí nesse campo e agora melhorou porque a gente mudou o governo, né? Aqui em Minas Gerais, infelizmente, a gente não pode, assim. Nada mudou, né? O ano passado acabou de aumentar, apesar de toda a resistência à oposição, aumentou os impostos, né? Apesar de ser um governo que diz que é liberal, que é novo, que é mais retrógrado que tudo, mas aumentou os impostos dizendo e pactuando com o parlamento aqui mineiro de que essa verba iria para o combate, para a erradicação da miséria e da fome, e aí de repente ele veta, né? E agora nós estamos nessa luta para derrubar um veto, que era a verba para assistência social, que é um direito de todas as pessoas, né? Que precisam dela, era 0,3%. Com essa verba, que é 1 bilhão, iria para 1% o orçamento mineiro para assistência social. E aí ele vetou. Então a gente está nessa luta aqui em Minas Gerais também para derrubar esse veto. Então, semana passada teve uma audiência pública e deve ter outras mais na frente, né? E a gente vê a proliferação das comunidades terapêuticas, mas não só das comunidades terapêuticas, nessa questão aí de atender as pessoas em uso prejudicial de álcool e outras drogas, mas também clínicas, né, que se dizem que tratam, mas, na verdade, o que a gente vê a partir dessas vistorias, né, tanto do CRP, né, e quanto do CRES, foram detectadas muitas violações de direito, como tortura, né, alimentação estragada, trabalho escravo, análogo à escravidão, e não tem tratamento nesses lugares. As pessoas, elas estão em crise, elas não recebem, elas só ficam ali, né, como um depósito de pessoas, fica esperando, né. Fazendo uma avaliação, e muros, né, fechados, né, não tem liberdade. Fazendo uma avaliação, assim, né, a gente acaba tem um risco maior, né, porque a pessoa está numa ansiedade, né, está na necessidade do uso de alguma substância e não tem nada para ele ali que faça com que ele acabe essa ansiedade, não tem uma medicação, porque infelizmente, né, precisa de uma medicação para a pessoa começar a dar os primeiros passos para tirar toda essa questão da droga, do álcool, do corpo dele, porque é uma ansiedade muito grande, né? Então, ele ficando ali daquele jeito, sem um cuidado, né? Realmente a saúde dele pode agravar, como o caso, né, da hipertensão, né? E por aí vai, né? Porque a pessoa que faz o uso de droga, geralmente ela é hipertensa, realmente ela tem alguma alteração e acaba com isso você ficando ali assim muito tempo, né? Sem esses cuidados que é necessário, é um risco
pro usuário, né? Para essa pessoa que tá ali. E sim, não que lógico que a gente não está generalizando. Pode ter clínicas boas, pode até ter, mas não é o modelo que a gente quer para tratamento. Né? Acho que não é esse tipo de modelo que a gente luta. A educação, né, e a prevenção, você vê como seria uma saída alternativa aí para a questão da luta do álcool e drogas e até da própria tentar trazer, né, dentro desse ambiente isso que a gente está discutindo aqui, porque eu acho que falta essa discussão também nas escolas, né? E eu acho que é em qualquer nível. Porque a gente pega, infelizmente, né, comum, né, na nossa família, né, o uso de drogas, o uso de álcool, que não deixa de ser uma droga, né? Nossa, em festas, em reuniões, né, com crianças, né, e acaba que aquilo ali é uma coisa que se torna comum, né, o cigarro, todo mundo, né, ou grande parte fumando ali. Então, assim, eu particularmente vejo que a escola seria a educação, de fato, seria uma prevenção muito boa para isso, né? Um debate muito bom, né? Sim, com certeza, né? Já está comprovado cientificamente que a proibição, a punição, o encarceramento, né, o isolamento dessas pessoas não resolve. Elas têm que ser acolhidas, elas têm que ter acesso à informação. Então, esse processo é um processo de construção que tem que estar em todos os campos, né? E não pode ser, tem que ser laico, né? Não pode ser uma coisa que interfere muito, né? Essa visão religiosa e da moral também, né? Sim. E tem que separar, né? Tem o uso recreativo, que né, algumas pessoas usam de vez em quando, tem o uso que é prejudicial, então tem vários tipos de usos, né? E, por exemplo, a droga. Se a sua tia, a minha tia, quebra um bril, por exemplo, ela vai ser internada e vai utilizar heroína, né? Droga para dor, né? Isso. Ela, em grande quantidade, muito maior do que uma pessoa aí que usa, né? E ela sai do hospital, ela não fica dependendo, né? Não, certo? Ela vai para casa, vai para o seu ambiente familiar, né? Para sua convivência, tem as conexões, e ela não fica, né? Essa ideia de que usou e que vai ficar dependente, né? Que vai é uma ideia que passa, né, para exatamente criminalizar as pessoas, né, e principalmente a juventude negra, né? Sim. Então, e tem também o uso terapêutico, né? Tem várias doenças, aí a maconha, por exemplo. Né? E esse estudo da Fiocruz coloca a pessoa tem visão que é o crack, né? Que é o grande problema, porque as mídias mostram que é o crack, né? Isso. E não é o crack, né? A maior parte das pessoas que colocam que usaram drogas usou a maconha, né? Então, e o álcool, né? Assim, então é uma visão que a gente também tem que fazer essa correção, né? Muitas vezes o que a mídia mostra é uma ideia, né, hegemônica que uma classe, né, uma elite desse país quer fazer para segregar uma parcela da população, né, e continuar, né, a matança, né, de jovens negros e carceragem, né? Então, acho que a gente tem que trabalhar muito, né, defendendo a ciência, defendendo o Estado Democrático de Direito. As pessoas não podem ser internadas no hospital involuntariamente, não podem ser presas, né, sem o devido julgamento, né, transitado em julgado. Então, são muitas questões que a gente, no dia a dia nosso, né, defender um SUS, né, uma assistência social com financiamento adequado, atender todas as pessoas que dessas políticas precisam e das demais políticas também. Uma atenção primária forte, né, gente? Eu trabalhei na atenção primária, não sei se você ainda trabalha, né, mas assim,
uma atenção primária forte, né? Sim. Centro de saúde bem equipado, com profissionais né, com formação adequada para atender todos os casos que ali demandam, com uma rede de serviços, né, disponíveis, né, para atender as pessoas em uso prejudicial de álcool e outras drogas, né? Essa visão de que só a abstinência sozinha ela não resolve, né? Então há uma disputa, né, das ideias, né, da ideia proibicionista, né, e da ideia de redução de danos, né, que a gente convive atualmente aqui no Brasil. Então eu espero que a política, que é a nossa política do sistema de saúde, que é de redução de danos, né, que é do acolhimento de todas as pessoas e ser atendida de acordo com o serviço, né, e da necessidade de cada um, através de um projeto terapêutico singular, que seja mais evidenciada, né? Sim. Então é uma grande luta, na verdade, como você disse aí, né, o deputado, né, ele, não só dele tem esse projeto de lei, mas tem várias emendas constitucionais que visam, né, tirar a liberdade das pessoas e passar essa visão de que um Estado higienista, proibicionista é melhor. Na verdade, não é. Você fez comentar uma fala sobre a questão das drogas, né? E ainda há pouco falando da maconha e do álcool, né? Eles preconizam muito a questão do crack, né? Mas só que a gente esquece que tem uma droga sintética, né? Que é cara, né? Que só rico usa, né? A gente, tem que falar a verdade tem aqui, uns né? aqui que eu peguei que nem sabia os nomes. Exatamente. É D não sei o que, DS não sei o que, aquelas siglas, né? Que são uns comprimidos, né? Ou tipo umas balas que eles falam nas baladas. E com isso, né? Ninguém tá fazendo política em cima disso, né? E são caras, quem usa isso são pessoas ricas, né? Quem traz de fora para cá, porque muitas vezes não são produzidas aqui no Brasil, né? São pessoas ricas, né? Como que essas drogas estão chegando aqui? Então a gente tem que começar também a entender que várias situações que nós temos aqui que precisam ser revistas, né? Precisam realmente ter uma atenção maior, né, dos nossos parlamentares, né? Da nossa polícia, né? Da nossa da nossa sociedade realmente, que o que mata, né, não é só o negro que usou a maconha, que usou a cachaça, que o que mata são essas pessoas ricas, né, com seus carrões, né, que usam droga e atropelam e matam e causam acidentes. Então a gente tem que ser realista, né? A nossa população preta, periférica, né, ela realmente, historicamente, né, ela sempre foi julgada por isso, né? Um preto parado é um preto suspeito, né? A gente tem que parar com isso, né? A gente tem que ver que não é essa. A gente tem que, como você disse, a gente viu casos e casos aí recentes, hoje com o celular é fácil você gravar as atitudes das abordagens, né? Então a gente nós temos que começar a pensar que a política pública é essencial, e aí vem a inteligência policial, tem que melhorar essa abordagem policial também, isso tem que acabar essa truculência. Em Minas Gerais está complicado, em São Paulo está complicado, no Sul está complicado. Então, assim, a gente tem que ver, né, e a gente pede para o nosso governo tomar uma decisão, né, os nossos juízes também, que a gente vê tanto juiz aí julgando de uma forma errônea, dois pesos, duas medidas, que eles sejam punidos. Essa questão da aposentadoria compulsória tem que acabar, tem que ser exonerado. Então são várias coisas que nós pensamos que tem que ser mudados, né? E a gente traz aqui para esse debate. Hoje estamos falando com a Glaucia aqui, que é do Conselho Estadual de Saúde, né? Assistente social, militante do SUS aí, defensora, né, da qualidade de um atendimento justo, né, para as pessoas em situação de rua, para o usuário do SUS, né? E a gente chega naquele momento que eu não gosto muito, né? Que é no final, né? A gente chega aí caminhando já para o final do nosso episódio aqui do podcast. E gostaria que você deixasse a sua fala, né? Uma fala sua aí pra gente, né? Que você trouxe tanta informação aqui, tanta. Como eu falei, me fez pensar vários momentos, né?
dessas discussões que a gente vê em Instagram, em material, em programa de TV, assim, que realmente pedir para você deixar uma fala só é complicado, mas eu queria que você deixasse uma fala pro nosso canal aí, e fizesse a sua fala final, e já te agradeço já, né? Sempre gosto de falar também que o tempo nosso, né, é algo muito precioso para a gente ou desperdiçar, né? Espero que você não tenha desperdiçado o seu aqui, porque para nós, para mim, pelo menos, ficar aqui, tenho certeza que para muita gente também que vai assistir, que vai ter acesso a ouvir esse podcast, ele vai ter um conhecimento aí ampliado do que e vai forçar ele a pensar as formas de olhar as pessoas agora em situação de rua, em usuário de droga, em várias questões. Te agradeço em nome do canal Democrático e o nosso tempo é um bem mais precioso que nós temos e você está aqui. Espero que tenha gostado. Ah, sim, com certeza, gostei muito, aprendi muito nesse processo, né? Mas o que eu, por exemplo, recomendo, né, que as pessoas, elas de fato procurem se informar melhor sobre essas questões todas, né? Acessem o site da Fiocruz, conheçam esse levantamento que foi feito, que é muito interessante, né? Sim. E essa pesquisa, ela foi em 2015, eu falei? Deixa eu ver aqui. 2016. Não, 2015. Desculpa. Né? Da Fiocruz, ela foi junto com o IPEA, teve uma universidade de fora do Brasil também, né? Foi a Fiocruz que coordenou. Então, acesse esses dados dessa pesquisa, acesse os dados, assista o filme, né, que você citou aqui. Tem um livro da Paula Arbex também, para quem quiser aprofundar. Verifiquem, conheçam, vá, né, no centro de saúde, conheça o centro de convivência, conheça os equipamentos, né, do sistema de saúde, equipamentos serviços substitutivos da atenção à saúde mental, né. Então é importante conhecer melhor o Sistema Único de Saúde, todos os seus dispositivos, né? Ajude-nos a defendê-los, né? Exato. A melhorar o seu orçamento. E a arte, né? A arte, ela cura também, né? Então, uma das questões é o Bispo do Rosário, né? Aqui em Belo Horizonte tem um centro de convivência que tem o nome de Bispo do Rosário, e ele é um paciente, né? A arte dele, né? Durante o período que ele foi atendido no sistema, mostrou que era comparado assim com artistas, né? Da época dele, assim, até avançado em termos de modernidade, né? Então, e não caia nessa questão de que prender vai resolver, que internar no manicômio vai resolver, que nunca, né? São questões complexas e que não podem ter respostas simples, né? A vida é muito mais, né, do que a drogas, né, assim, o uso de droga, né, assim, então procurar entender, né, os casos e defender o Estado Democrático de Direito, que eu acho que é fundamental, né, a gente defender um projeto civilizatório que todas as pessoas sejam incluídas, né, sem racismo, sem sexismo, né, é por aí, eu acho que a gente vai, né, a gente merece ser feliz, todo mundo merece ser feliz, e de forma, né, que o Estado, ele, né, as pessoas que dependem dele, o Estado, ele tem que dar resposta através de políticas públicas, né, então acho que é por aí. Eu agradeço, e como coloco à disposição, e foi muito bom estar aqui, conhecer o espaço, e parabenizo, né, vocês aqui pelo espaço, que é muito interessante. Vou procurar, né, acompanhar mais de perto, né, esses podcasts que são realizados aqui. Vamos em frente. É isso aí, fica à vontade, com certeza vai voltar mais vezes, sim. E pessoal, então fica atento aí, logo a gente está com mais
mais podcast, mais episódios. Traga a sua sugestão, coloque lá, comentem, tá bom? Fiquem com Deus, uma boa sexta-feira a todos aí. E lembrem, né? Juízo, né? Porque álcool e drogas não estão com nada, né? Então, e álcool moderado, tá bom? Um forte abraço, fiquem com Deus. Um beijo a todos. Redução de danos, né? Redução de danos, Beber, exatamente. tome água. Exatamente. A gente precisa aprender essas coisas, que às vezes pequenos detalhes podem salvar a nossa vida, né? Eu aprendi hoje quando eu tô tomando alguma coisa que contém álcool, eu tomo água junto, porque não tem nada no outro dia. Se beber, não dirige. Exato, vai de táxi, vai de Uber, né? Vai de carona, motorista da rodada. A vida passa rápido, daí não vamos encurtar ela mais, né? Fica com Deus, pessoal. Um beijo, até mais.